capítulo 5 de Apocalipse apresenta novamente um trono, novamente uma cena de julgamento. Apresenta o Senhor Jesus e a qualificação do Senhor Jesus para participar deste julgamento, para participar desse juízo final. Veja, por favor, o capítulo 5 de Apocalipse, versos 1. Vou começar no verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem é que estava sentado no trono, irmãos? O Senhor Deus. Ele tinha um livro escrito por dentro e fora, de todo, selado com 7 selos. Um livro selado, um livro escrito, um rolo escrito. Era costume, irmãos, escrever no papiro, de ambos os lados do papiro, por conta da dificuldade desse material e do custo desse material. E esse livro, agora que está aqui no trono de Deus, ele tem essas características: escrito por dentro e por fora, mas selado. Isso quer dizer vedado, perfeitamente selado, com 7 selos. Continuando, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu e nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O livro contém a história da igreja cristã, irmãos. Você vê isso se procurar depois em Apocalipse 6, vai ver a história da igreja cristã. O conteúdo é importantíssimo, mas ninguém pode abri-lo, ninguém é digno de abri-lo. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. O que era esse livro, irmãos? Esse livro também é o Evangelho da salvação, o mistério que estava na mente de Deus, mas que foi revelado através do Senhor Jesus Cristo. Veja Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Jesus está se identificando aqui, irmãos, como a estrela da manhã, a raiz e a geração de Davi. Qual é a reação do céu, irmãos, ao ver a qualificação de Jesus para abrir o livro do juízo, o livro da salvação, a realização final do Evangelho, o objetivo do Evangelho? Vamos continuar no livro de Apocalipse, versos 8 a 12. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma harpa na mão e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam um hino dizendo: veja, irmãos, o hino que o céu canta quando o Senhor Jesus toma o livro que contém o Evangelho da salvação. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a língua, tribo, língua e povo. Para o nosso Deus os constituíste reino de sacerdotes e reinarão sobre a terra. Veja, irmãos, esse é o plano da salvação, o Evangelho eterno. Jesus, o nosso Redentor, que foi morto e teve o seu sangue derramado, e com este sangue comprou a cada um de nós. Veja ainda o verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e glória e louvor e honra. Louvor para toda a eternidade ao Cordeiro que foi morto por mim, irmãos, foi morto por cada um de nós. Lucas, no livro de Atos, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Não havia ninguém, irmãos, capaz de abrir, não havia ninguém qualificado para abrir esse livro que estava fechado, hermeticamente fechado, com 7 selos contendo o evangelho da salvação. Essa, irmãos, é a boa notícia do juízo. O Senhor Jesus pode abrir o selo, o Senhor Jesus pode nos salvar. O juízo é uma notícia, vou ler um texto da nossa lição. O juízo é uma notícia incrivelmente boa para o povo de Deus, pois fala do fim do reinado do pecado e da liberdade deles, ou seja, da liberdade do povo de Deus. Algo pode ser mais encorajador? Jesus nos defende no juízo. Sua vida perfeita e justa nos cobre. Sua justiça atua dentro de nós para nos transformar. Sua graça nos perdoa, nos transforma e nos dá poder para viver uma vida piedosa. Veja, irmãos, nos perdoa, nos transforma, nos dá poder, nos faz de homens e mulheres carnais para homens e mulheres espirituais. Ele nos justifica, o Senhor nos defende no juízo. Ele apresenta a sua justiça para nos defender. Não precisamos temer, Jesus nos defende no juízo e os poderes do mal são derrotados. O juízo é proferido em favor do povo de Deus, conforme Daniel 7, 22. O objetivo do juízo não é revelar como somos maus, o quanto somos maus, mas revelar o quanto Deus é bom. Sabe, irmãos, por isso que é a boa nova do juízo. Esse juízo vai nos salvar, esse juízo vai nos absolver. É uma sentença de absolvição, não uma sentença de condenação. Mas por quê? Por causa dos nossos méritos? Não. Por causa dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, esse juízo deve ser uma boa nova para mim e para você, que aceitamos o Senhor Jesus Cristo e que temos procurado viver fielmente a Ele, viver de acordo com a sua vontade, obedecer os seus mandamentos e assim, então, estarmos qualificados pela graça de Deus a participar desse juízo e receber neste juízo uma sentença de absolvição, absolvição eterna, para que tenhamos uma vida eterna e feliz, juntamente com todos os nossos irmãos, o povo de Deus, e juntamente com Cristo.